Muito boa tarde, nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos, a todas as famílias da nossa igreja, a todos aqueles que assistem. Muito boa tarde a todos. Nós somos a Igreja Evangélica Batista de Guimarães. Costumamos reunir ao domingo à tarde. Devido ao Covid, neste momento nós estamos a fazer o nosso culto através desta forma, usando as novas tecnologias. Graças a Deus por isso, que nos permite, embora de uma forma virtual, estarmos em comunhão uns com os outros e podermos em conjunto cultuar o nome do nosso Deus. Este domingo nós celebramos a Páscoa, celebramos a Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que está vivo e vive entre nós. Sabemos que logo a seguir ao Natal, a Páscoa é uma das épocas do ano mais conhecidas e celebradas pela população cristã. E foi durante a semana das festividades da Páscoa que Jesus foi preso, foi pregado numa cruz e foi morto. Morreu por cada um de nós. Morreu por ti, morreu por mim, para que nós pudéssemos ter uma vida de abundância. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança. Nós celebramos a ressurreição de Jesus porque Jesus venceu a morte. Podemos dizer que Ele vive, e porque Ele vive nós podemos crer num amanhã, podemos ter uma vida plena com Ele, porque Jesus veio com uma missão a esta terra. Jesus, sendo Deus, Ele morreu por cada um de nós. Ele veio a este mundo, Ele fez homem e morreu para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo com Ele. Ele veio para salvar, libertar todo o oprimido, todo o cansado, o encarcerado, consolar os tristes, veio pregar as boas novas aos mansos de coração. Nesta tarde, sinta o toque de Deus. Deixe Jesus falar ao seu coração. Vamos orar. Neste momento vamos orar com o irmão Lobo e que o Senhor possa operar mudanças no seu coração, assim como Ele já tem operado no meu e de muitos dos nossos irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador de todas as coisas, obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia e pela Tua paciência. Obrigada porque os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Ajuda-nos a aceitar a Tua vontade, a amar e a respeitar-Te como Deus Criador e Benfeitor. O Senhor é conhecedor da nossa condição humana e conhece-nos a cada um como indivíduo. Conhece as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas preocupações, vitórias ou derrotas. Se somos honestos ou desonestos, acima de tudo o Senhor conhece as nossas intenções e mesmo assim nos amas. Obrigada por tudo que estás a fazer e ainda vais fazer, ainda que não compreendamos. Abençoa o culto, fala ao nosso coração, alarga os nossos horizontes e domina sobre o nosso agir, o nosso falar, o nosso pensar. Entregamos a nossa nação diante do Teu trono. Opera o milagre, Senhor. Damos-te toda a honra, toda a glória e todo o poder somente a Ti, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Lucas 24, de 1 a 12. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras.
E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Se nós formos ver as Escrituras, Jesus apareceu não só aos discípulos, mas também a mais de 500 pessoas, como o apóstolo Paulo registrou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. E nós queremos, nesses testemunhos, queremos que isso é verdadeiro e por isso nós celebramos a Cristo. Vamos então cantar Celebrai a Cristo, celebrai. Né? Assim, né? Continua. Nós vamos cantar de seguida Eu Sei Que Salvo Estou. Jesus morreu, mas Jesus está vivo, Ele ressuscitou e está entre nós. Que não sejamos como Tomé, que teve que ver os sinais da cruz em Jesus para acreditar que Ele estava vivo. E Jesus disse-lhe, porque tu viste, creste, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Que nós possamos crer neste Jesus. E por isso nós vamos cantar Eu Sei Que Salvo Estou. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. Toda a culpa Ele levou, toda a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre. O meu Redentor vive para sempre. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou, creio sim, creio sim. Toda a culpa Ele levou, toda a dor na cruz suportou, creio sim, creio sim. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre.
Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer-te pelo que fizeste por nós. Queremos louvar o teu santo nome. Transforma os nossos corações para sermos obreiros teus, num tempo novo, marcado pela tua fidelidade, fraternidade e esperança. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, queremos acolher-te vivo para sempre, capaz de mudar a nossa vida, acolher a alegria que apaga toda a escuridão, acolher a tua presença que nos faz vencer todos os medos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Uma história para ser contada. Dolorosamente só ele sobe o Calvário, levando nos ombros o peso do mundo e no corpo ferido a tragédia da humanidade, com os amigos que prometeram segui-lo até ao fim, onde a glória que partilhava com o Pai antes de nascer, a expectativa do abandono total, leva-o a tombar sobre a cruz de madeira, que os homens podem ver pequena e insignificante diante daquela outra que ele leva no coração. Um pouco mais e ele chamará: Eloi, Eloi, lama sabachthani, e o céu continuará mudo e pesado como um teto de chumbo. Quando sua cabeça pender sobre o peito, os espinhos da irônica coroa, ferindo uma carne que já não sente, o véu do templo e do coração dos homens se rasgará, para que haja o encontro entre os homens de Deus. Quando sua alma sofrida deixar por um pouco de tempo seu ferido corpo de homem, os túmulos se abrirão para que saiam os mortos e os céus para receber todo aquele que o invocar. Essa história de amor e de entrega por toda a parte precisa ser contada. Aos ricos que vivem nas mansões, aos pobres que sofrem nos sertões, aos peregrinos que vagueiam pela estrada, àqueles que estão nas selvas em choças de palha e barro, àqueles que estão nas celas ou que a doença isolou, aos que estão sendo levados para o abismo e para a morte, porque a história que redime nenhum salvo lhe contou. Tua indiferença diante deste quadro levará milhões a se perderem. Só salvarão se o invocarem, só invocarão se o conhecerem. Só conhecerão quando contares a bendita história da esperança, que traz a certeza ao coração do homem e faz nascer um hino nos lábios da criança. Mas se isto não basta, olha para cima, ouve a voz do alto que apela assim: Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Deus conosco está,
Vamos cantar Salvos pela Graça, a graça de Jesus. Jesus que morreu por nós e ressuscitou. Isso é obra de amor, amor de um Deus grande que veio a este mundo para que nós pudéssemos ter uma vida de abundância, uma vida de paz com Ele. Então cantemos Salvos pela Graça. Jesus, seu amor.
Senhor, obrigada, Senhor, pela semana que nos deste, Senhor. Obrigada porque nós confiamos que Tu cuidas de nós diariamente, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, pelo povo de Guimarães, Senhor, que Tu possas proteger este povo, Senhor, que Tu possas guardar cada pessoa desta cidade, Senhor. Também Te quero pedir, Senhor, pelas famílias da igreja, Senhor, que Tu possas abençoar, que Tu possas guardar, que Tu possas cuidar de cada família desta igreja, Senhor. Também Te quero, Senhor, Te lembrar, Senhor, esta fase difícil que estamos a passar, Senhor. Nós confiamos, Senhor, que um dia isto tudo vai passar, Senhor. Protege, Senhor, guarda, Senhor, aquelas pessoas que têm que estar a trabalhar neste momento difícil, Senhor. Que Tu possas dar forças, que Tu possas dar ânimo e coragem, Senhor, para que tudo possa correr bem, Senhor. Neste momento, Senhor, também Te quero pedir, Senhor, pela mensagem que vai ser trazida, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações, Senhor, e que muita gente tenha a oportunidade de ouvir a mensagem, Senhor. É o que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, amigo e amiga. É um prazer ter-te conosco aqui para juntos continuarmos a cultuar o nosso Deus. Estamos a viver agora o final de semana da Páscoa e nós hoje celebramos a Páscoa. Mas quando nós celebramos datas festivas, elas sempre estão ligadas a símbolos. E hoje eu quero fazer umas perguntas e pensar sobre elas. Quando nós pensamos na Páscoa, para uns ela é chocolate. E a minha pergunta é, Páscoa é chocolate ou é sangue? Para alguns é um coelho, que estranhamente põe ovos. Mas a minha pergunta é, coelho ou cordeiro? O que é que a Bíblia nos fala sobre a Páscoa? Se ela tem significados, será que ela foi dada para nós? E por que é que nós hoje celebramos a Páscoa? Vem comigo e vamos pensar sobre isso. Não há lugar melhor onde nós possamos encontrar todo o significado e toda a explicação sobre aquilo que é a Páscoa. E por isso eu te convido a abrir a tua Bíblia ou então a seguir a leitura do texto bíblico que se encontra em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até ao versículo 28, que diz assim a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga na mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto, para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E agora que nós vamos pensar nela, nós te pedimos: Deus, fala de forma que nós possamos entender aquilo que é o significado da Páscoa e o porquê que nós celebramos a Páscoa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. O texto nos apresenta a primeira Páscoa. E o primeiro ponto que nós precisamos olhar para o texto é que a Páscoa é uma festa que foi instituída por Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que é Deus que chama Moisés e Arão e então dá o comando para a celebração da Páscoa. Deixa dar um panorama de como tudo isso aconteceu. O povo de Israel estava escravo no Egito durante 430 anos. Se você não conhece a história do povo de Israel, eles foram escolhidos a partir de Abraão. Deus fez uma nação e José, um dos descendentes de Abraão, então é levado a dada altura para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e ele chega lá, torna-se um homem proeminente, chega a ser o governador, e nisso chega naquela altura fome em toda a terra, e ele chama toda a família do seu pai até o Egito, e pelo privilégio dele ser reconhecido como governador, a família de José, descendente de Abraão, tem
privilégio e eles dado uma terra aí no Egito, onde eles começam então a viver, a criar gado. Eles crescem muito em número e a dada altura o faraó do Egito morre e é sucedido naturalmente. Aquele que vem olha para o crescimento dos israelitas e fala assim: esses estão a crescer demais, pode ser que depois podem vir a nos dominar, então eles começam a escravizar os israelitas. É nesse contexto que estão, passado 430 anos de escravatura, eles estão lá e com certeza ninguém quer viver na escravatura, eles estão desejosos de sair. É nesse momento que vem Deus, chama Moisés que nasceu no Egito, criado no palácio do rei, mas sabendo as suas origens, ele então depois não aceita todos os privilégios do palácio e faz então viver como israelita e com os seus, e a dada altura ele tem que fugir, porque quando vê alguém maltratar um dos seus patrícios, um dos seus concidadãos, ele fica revoltado e em defesa do seu irmão, do seu patrício. Ele mata então um egípcio, por isso teve que fugir, mas Deus o chama, e tudo isso é o processo de Deus para a libertação, porque Deus quer usar Moisés como instrumento para a libertação do povo de Israel. É nesse momento então, Moisés já tinha fugido, já voltou pelo chamado de Deus, e ele está agora aqui perante Faraó, e ele apresenta, se você quiser ler os capítulos anteriores, nós vamos ver muitos sinais que foram feitos para a libertação desse povo, e aqui chega no 10º sinal. E é aqui então onde nós estamos, onde Deus institui a Páscoa. Deus chama Moisés, dá orientação, e a primeira orientação que dá para a celebração ou para a instituição da Páscoa é que a Páscoa precisa começar com a escolha de um cordeiro. Interessante. Portanto, deixa só aqui pontualizar, e à medida que nós vamos andando eu vou fazer pontos com aquilo que é a nossa realidade. Portanto, Páscoa não deve ser simbolizado pelo coelho, mas sim pelo cordeiro. Por quê? Porque foi Deus que fez essa escolha e deu orientação ao homem para isso. Depois, mais na frente, nós vamos ver o significado do cordeiro para nós e por que é que nós celebramos a Páscoa. Mas primeiro ponto, Páscoa é simbolizada pelo cordeiro. Deus diz assim, olha, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro que fosse para a alimentação do povo. Mas é interessante que ao escolher o cordeiro, Deus também escolhe as características desse cordeiro. O versículo 5 vai dizer que esse cordeiro tem que ser sem defeito, e aqui o sentido, quando ele está a dizer sem defeito, ele está a dizer um cordeiro que tenha mais ou menos, e logo a seguir vai dizer um macho de 1 ano. Por que é que ele está a dar essas características? Porque entendia-se naquele tempo de que um cordeiro, um animal com 1 ano ou menos de 1 ano, era ainda um animal imaculado, um animal sem defeito nenhum, né? Era um animal íntegro. Ligando aqui só para nós termos uma compreensão, e quero deixar bem claro, isso é para nós termos uma compreensão. O que o texto está a dizer é que ele está a dizer um animal antes de 1 ano ou de 1 ano para baixo, ele ainda era um animal inocente, aquela figura que nós usamos para certas crianças, não é? Então ele estava a dizer assim, olha, um animal puro, um animal sem nenhum tipo de defeito. É esse o sentido aí. E ele vai dizer então, juntem esses animais. Primeiro ele diz o animal, cordeiro, diz as características, e depois Deus diz o que é que deve ser feito com esse animal. Com esse animal é preciso sacrificá-lo. E aqui muito significado. Não há liberdade e não há ação de Deus sem sacrifício. Versículo 6, no final, vai dizer:
E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, o sacrificará, o matará no final da tarde. Interessante, Deus escolhe o cordeiro, ou dá a orientação da escolha do cordeiro, dá as características do cordeiro e também diz o que é preciso ser feito com o cordeiro. Portanto, Páscoa é o cordeiro que é dado ou escolhido, mas que também é sacrificado para a libertação. Vamos seguir no texto? O versículo 7 vai dizer: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras das portas, na verga das portas das casas em que comeres. Ele diz, vão sacrificar, vão tirar o sangue, e esse sangue vai servir como um sinal. E o que é que vocês vão fazer? Vão colocar nas ombreiras da porta e nas vargas. Ou seja, vão pintar toda a porta, a parte que contorna ou que rodeia toda a porta com o sangue do cordeiro. E isso será como um sinal. Por que será como um sinal? Quando nós olhamos para outros versículos, o texto vai dizer mesmo, o versículo 13 vai dizer: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue se apresenta como um sinal. É a orientação de Deus, e ele diz, olha, quando eu vir o sangue, que estará pintada nas ombreiras das vossas portas, nas vergas, eu passarei por cima, porque isso será para mim um sinal, para que não haja praga destruidora na casa que estiver coberta, que estiver sinalizada pelo sangue do cordeiro que foi sacrificado. Portanto, aqui mais uma ligação. Páscoa não é chocolate, mas é sangue. Sangue do cordeiro, imolado pelos israelitas, pelos judeus, para que pudessem experimentar a salvação, o livramento de Deus, que ao ver o sinal colocado aí, não traria a praga para dentro da casa que estivesse sinalizada. Qual era essa praga então? O texto no versículo 12 vai dizer assim, olha, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O que é que Deus iria fazer? E por que precisava desse sinal? Porque Deus iria passar pelo Egito. E a praga era matar todos os primogênitos na terra do Egito. E é interessante que o texto vai dizer que não são só dos homens. E mais à frente, você depois pode ler, nós vemos que morreram todos, desde o primogênito do filho do faraó, o filho primogênito do faraó, até da pessoa mais humilde do Egito. Mas também dos animais que eles tinham. Todos os primogênitos foram mortos. Por quê? Porque essa era uma forma, um sinal de Deus para com o povo do Egito, que adorava outros deuses, dizendo que Deus é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Para nós, nos dias de hoje, perder um filho é doloroso. Perder um ente querido é doloroso. Assim também era naquele tempo. Muito mais, perder o filho primogênito, aquele que naquela altura diziam assim, olha, o filho da minha juventude, é aquele que vai me garantir perpetuar o meu nome, era algo muito mau.
E tanto mais que nós vemos mais à frente a resposta dos egípcios quanto a isso, disseram, olha, podem e saiam, porque vocês estão a trazer maldição para nós. Portanto, o sinal era preciso. Por quê? Porque o anjo da morte, porque a destruição, porque a morte iria passar pela terra do Egito. E é por isso que era preciso o sinal, para que naquelas casas que estivessem sinalizadas não houvesse a morte do primogênito. Portanto, quando nós vemos a instituição da Páscoa, nós podemos ver que Páscoa, primeiro, é cordeiro dado por Deus, que precisa ter certas características, que precisa ser sacrificado. Páscoa também é sangue, que sinaliza para que Deus não traga destruição àquela casa. E por último, a Páscoa também nos relembra que é a libertação do povo de Israel. Deus instituiu a Páscoa com o propósito de mostrar para o povo de Israel algo importante que fosse celebrado por toda a sua existência, da libertação que Deus operou no povo de Israel. Olha para mim, olha comigo, os versículos 14, versículo 17 e versículo 24. Versículo 14 diz: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Este dia é um marco histórico, é isso que o texto está querendo dizer, para vocês israelitas, porque eu vos livrei nesse dia. Versículo 17 vai dizer: guardai, pois, a festa dos paisanos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perfeito. E aqui a ênfase, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes, tirei vossas famílias, tirei vossa nação da terra do Egito, da escravidão. E ele termina, e o versículo 24 então vai dizer assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E o versículo 27 vai dizer: respondereis, é o sacrifício de Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou, que mais a ênfase, mais uma vez, livrou, libertou as nossas casas. Então o povo se inclinou. Portanto, a Páscoa foi dada por Deus com símbolo, com alguns símbolos: o cordeiro imaculado e sacrificado, o sangue do cordeiro como sinal para que a morte não entrasse nas casas que estivessem sinalizadas com sangue, e também a liberdade que Deus operou depois de 430 anos de escravatura. E aqui ele diz assim: olha, isso é para vocês lembrarem por toda a vossa vida, como estatuto perpétuo. Talvez algo muito próximo que nos faça lembrar sobre isso é o dia da independência, não é? Para alguns países, o dia da liberdade, que nós comemoramos nos nossos países, nos vários tempos, né? Quando nós celebramos a liberdade. E eu aqui estou a me lembrar em Portugal do 25 de abril, quando nós celebramos a liberdade que nós vivemos hoje, nós o fazemos com entusiasmo e com alegria. Assim também era para os judeus. Para os judeus era algo que eles lembrariam por toda a sua vida. E nós vamos lembrar o 25 de abril até Jesus voltar, com certeza. Agora, é interessante, a Páscoa não foi dada para nós. Foi dada para os israelitas. Então por que eu e você celebramos a Páscoa?
Os símbolos estão lá. Mas eu quero te dizer que, em primeiro lugar, nós celebramos a Páscoa porque aquela Páscoa que foi dada aos israelitas era apenas um sinal daquilo que Deus queria fazer muito mais na frente. A promessa de Deus era de reconciliação de todo homem para com Deus. E no Velho Testamento e ao longo da história ele vai dando sinais daquilo que efetivamente ele iria fazer como um sacrifício perfeito e definitivo. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, os sacrifícios são repetitivos, porque eles não são definitivos, mas sempre apontam para um sacrifício perfeito. Portanto, a Páscoa é um sinal daquilo que haveria de vir. E já veio. E é por isso que nós celebramos a Páscoa. Primeira coisa que eu quero sinalizar é que nós celebramos a Páscoa porque Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é aquele que foi escolhido por Deus para que pudesse ser dado em nosso favor. E é interessante que a palavra de Deus constantemente vai atestar isso. Eu me lembro do episódio em que João Batista deu testemunho sobre Jesus. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele estava a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava a dizer, porque o texto diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha a ele. E então ele proferiu essas palavras. Para nós talvez não faz muito sentido, mas agora que nós estamos a olhar que a Páscoa começa com um cordeiro, quando João estava a dizer para aqueles israelitas que estavam à sua volta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava a dizer assim, lembrem-se da liberdade que nos foi dada, ela apenas era um sinal de que alguém viria para dar liberdade não somente para nós, mas para toda a humanidade. E é por isso que ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós celebramos a Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi escolhido desde antes da fundação dos séculos, a Bíblia também nos diz. Jesus é o Cordeiro e ele também preenche todas as características do Cordeiro pascal. Por quê? Porque Jesus verdadeiramente ele estava imaculado, livre de todo o pecado. A Bíblia vai nos dizer que aquele que não tinha pecado conheceu o pecado por nós em Coríntios, quando Paulo vai escrever. Então, Jesus não somente é o Cordeiro escolhido por Deus, mas também é o Cordeiro que preenche todos os requisitos. E se ele não preenchesse todos os requisitos, não poderia ser esse Cordeiro. Por isso nós celebramos a Páscoa, porque Jesus preenche todos os requisitos. Agora a pergunta é, por que ele preenche todos os requisitos? Porque ele preenche todos os requisitos, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E como você vê, Jesus é o Cordeiro, ele também preenche todos os requisitos, e por preencher todos os requisitos, ele foi sacrificado, vertendo o seu sangue. Os símbolos são os mesmos. O Cordeiro precisou ser imolado. Jesus Cristo precisou ser sacrificado. Não cometeu pecado nenhum. Foi julgado injustamente. Foi levado à cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue. E é esse sangue vertido na cruz do Calvário que também é o sinal
para nós hoje, para que nós possamos experimentar a liberdade que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas liberdade, talvez tu estejas a pensar assim, mas Ezequiel, eu vivo uma liberdade. Eu já não sou escravo. É verdade. Você não é escravo no verdadeiro sentido da palavra, onde alguém te obriga a fazer coisas sem nenhum tipo de remuneração. Mas a verdade é que você continua a ser escravo do pecado. Pecado que entrou no mundo por meio de um homem. E por causa desse homem, todos nós fomos contaminados. E por isso você é escravo. E sendo escravo do pecado, a Bíblia diz, mas a todos quantos pecaram Deus os constituiu arguídos e merecedores da morte. Deus o destituiu da glória, da presença dele. O pecado nos faz isso, nos afasta da presença de Deus e faz com que a ira de Deus venha sobre nós. E a ira aqui expressa naquilo que será o castigo eterno no final de todas as coisas. Você é escravo do pecado, por quê? Porque você acha que aquilo que você faz, ainda que fere o teu próximo, continua a ser algo normal. Mas o sangue de Cristo vertido no Calvário, ele foi vertido também para libertar-te dessa escravidão. Por isso, Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário, onde ele derramou seu sangue. E então, como é que eu podemos experimentar essa liberdade? Assim como o povo de Israel marcou as portas, as ombreiras e as vergas das suas portas com sangue, nós também podemos, para que fossem libertos da praga da morte, nós também podemos sinalizar as nossas vidas com o sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. Quando pela fé nós cremos na obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Quando eu reconheço que eu sou pecador e eu digo assim, Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados. E no seu sangue, os meus pecados podem ser perdoados e justificados perante Deus. Por isso eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Para que assim eu possa ter liberdade para ser recebido por Deus na sua glória. No sangue de Cristo, tu tens um sinal para que tu possas experimentar a liberdade que Deus tem preparado para ti. Portanto, nós continuamos a celebrar a Páscoa. E celebramos não por causa de símbolos apenas, mas por causa da pessoa de Cristo, que preencheu todos os requisitos, que foi escolhido por Deus e que deu o seu sangue como sinal para que nós pudéssemos ser livres da morte que o pecado produz em nós. Um dia, Deus julgará a todos nós e Ele virá trazendo Jesus. Para uns será o advogado de acusação, mas para outros, para aqueles que confiaram, que entenderam que o seu sangue é o símbolo que os pode trazer a liberdade e confiaram no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, declarando sua fé na obra que Ele realizou aí, dizendo, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, experimentarão nele então o advogado de defesa. A pergunta é, e enquanto nós vivemos toda essa turbulência no mundo, onde as pessoas estão assustadas e muitos falam, os tempos estão a chegar ao fim,
Jesus voltará. A pergunta é: ele será o teu advogado de acusação ou será o teu advogado de defesa? Conseguimos perceber todos os significados. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Você celebra a Páscoa porque apenas porque é um tempo bom? Porque tem chocolate? Porque tem coelho? Porque tem prendas? Eu quero te convidar a partir de hoje a passar a celebrar a Páscoa. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para que tu pudesses ser livre da escravidão do pecado. Se você já experimentou essa liberdade em Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da tua vida, eu quero te dizer, nesses momentos de dificuldade em que nós estamos a viver, confie na obra, no sacrifício de Cristo e viva seguro de que todas essas lutas e todas essas dificuldades passarão, mas na segunda vinda de Cristo tu serás aceito por Ele, porque Ele será o teu advogado de defesa, dizendo: vem, servo bom e fiel. Se você ainda não confiou na obra salvífica de Cristo, se você ainda não foi sinalizado pelo sangue de Jesus Cristo, se você ainda nunca expressaste tua fé, dizendo: eu sou pecador e eu aceito Jesus e o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, que foi feito por mim, que sou pecador, eu quero te convidar. Passe a celebrar a Páscoa com esse significado. E nós, como igreja, estamos perfeitamente de braços abertos para te ajudar. Venha ter conosco, entre em contato, tem os nossos contatos. Venha ao nosso local quando nós pudermos estarmos juntos e nós podemos juntos caminhar e ajudar-te a chegar a esse conhecimento e a esse entendimento. Que nós possamos, nesses dias, celebrar a Páscoa. Não a Páscoa que o mundo oferece, mas aquilo que é o verdadeiro sentido da Páscoa, dado por Deus, que nos deu Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, sacrificado na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue como sinal para que nos pudesse dar liberdade, para que nós possamos entrar no trono da glória, na comunhão com Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado porque tu deste Jesus Cristo para que Ele fosse o nosso símbolo e o nosso verdadeiro significado na celebração da nossa Páscoa. Ajuda-nos a ter essa consciência nas nossas celebrações. Mas acima de tudo, Pai, se alguém ao ouvir a Tua palavra hoje ainda não tem essa percepção, ainda não tem tomado essa decisão, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu possas estar incomodando o seu coração, para que ele possa passar a celebrar a Páscoa no seu verdadeiro sentido. Nós te pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegar ao final do nosso culto, enquanto cantamos o coro Ó Deus me sondas, que nós possamos fazer deste coro uma oração, uma reflexão daquilo que tem sido a nossa vida, porque Deus nos conhece intimamente e sabe aquilo que vai na nossa alma e não, nada lhe podemos esconder. E que cada um de nós possa se arrepender, pedir perdão a Deus, reconciliar-se com Ele e se alegrar no Jesus que morreu, mas que ressuscitou e está vivo e vive entre nós. Que nós possamos ter essa alegria e a coragem também de testemunharmos. Ele morreu na cruz por nós. E o que é que nós temos feito por Ele?
E assim terminamos o nosso culto. Agradecemos a todos os que participaram e desejo a todos uma boa semana, muito abençoada pelo nosso Deus, e que cada um de nós possa ser igreja espalhada no lugar onde estiver, que possa ser luz e possa ajudar aqueles que estão à nossa volta, sendo sensível às necessidades dos outros, e que possamos levar uma mensagem de esperança, possamos levar o amor de Jesus àqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor vos abençoe. Amém.